Bem, esse cenário aqui, né, vocês já conhecem. Paulo Radamés e Janaína Garcia no vídeo, tá na hora de falar um pouco mais sobre os bastidores da TV Assembleia. É isso mesmo, Paulo. Bem, e sobre o que vamos falar hoje? A gente vai falar sobre mágica. Me diz uma coisa, você gosta de mágica? Olha, Paulo, eu gosto muito de mágica, mas o que mágica tem a ver com TV? Tem tudo a ver. A gente está falando aqui a cada programa sobre cada detalhe, cada etapa da produção de uma TV. A gente já falou sobre a cinegrafia, produção ao vivo, sobre apresentação, mas tem alguns colegas que trabalham com a gente que tem que fazer verdadeiras mágicas com esse material que é entregue para eles. Isso é verdade, Paulo. Você falou tudo agora. A gente está falando dos editores. São eles que dão um toque final a cada entrevista, a cada programa que a gente produz. Realmente, faz toda a diferença ver a versão final de um programa pronto. E são esses profissionais que tornam isso possível na TV. Então, prepare-se que começa agora mais um Por Trás das Câmeras. Então, Paulo, animado para saber tudo sobre o processo de edição hoje? Animado demais, Jana. Justamente a parte que eu tenho mais curiosidade em saber como que funciona, sabia? Olha, não só você, viu, Paulo? Aposto que o pessoal de casa também tá morrendo de curiosidade para saber como que faz para editar um programa. Bem, acho que eu já falei demais. Sem mais delongas. Luz, câmera, ação e edição. Então a gente está aqui na redação da TV Assembleia e eu vou bater um papo com cada um dos editores para saber como que eles se planejam, se organizam para editar os programas da TV Assembleia. E o primeiro deles é o Kleber Nogueira, que edita o Por Trás das Câmeras. E aí, Kleber, vamos bater um papo aí? Opa, agora. Tudo sobre edição agora no Por Trás das Câmeras. A programação é muito variada? Muito variada, né? Tem, claro, o carro-chefe é o jornalismo, a gente acompanha o parlamento, né? Então tem as matérias e tal, mas tem também a área de cultura, de entretenimento, assim, que como são programas mais elaborados, né? Foge um pouquinho do jornalismo, assim, né? Vai mais para tem um acabamento diferente. O Talento Regional, por exemplo, tem uma sacada de making off, assim, tipo, a lá Por Trás das Câmeras, né? Tem aquele olhar, assim, digamos, um olhar de um espectador, assim, mais íntimo ali do programa, vamos dizer assim, aquele olhar mais de dentro do programa. Ele é como se fosse uma pessoa ali observando, vamos dizer assim. Um convidado à parte, né? Aquela coisa preto e branco, que também já digamos que toca na emoção, né? E como que faz para colocar o telespectador dentro do programa? Qual que é o truque para fazer com que ele se sinta um convidado, como a gente falou? Eu acho que tem muito a ver com a linguagem mesmo, né? A linguagem da edição, assim, conforme essa dinâmica de edição, você não só prende a atenção do espectador, né, do telespectador, mas você envolve ele, né? É como se ele pudesse, vamos dizer assim, participar mesmo ali, né? É uma característica da TV Assembleia hoje, inclusive. Uma das características dela é falar com cada público ali. Ele não tem... Antes, a TV Assembleia talvez fosse só aquela coisa do parlamento, né? Falar sobre as ações dos deputados, das leis e tudo mais. Mas com essa abertura do entretenimento, da cultura, do informativo, outros serviços, vamos dizer assim, eu acho que cada jornalista, cada repórter, cada produtor envolvido com um determinado programa, ele conseguiu elaborar uma linguagem que realmente fala com cada público-alvo. O que um editor de texto faz, Paulo? O editor de texto faz o seguinte, ele pega o material,
do repórter, né? O repórter já fez o roteiro de como vai ser montado o material dele, ele faz o confere de nomes, vê se tem algum erro de português. A montagem do material com as sonoras, né? As entrevistas, ele faz se está dando tudo certo, se tem um encaixe perfeito, se tem a deixa para colocar a entrevista do personagem que o repórter deixou lá. É isso que o editor de texto faz. É um mix de texto com imagem e para ver se tem tudo esse conteúdo, ele está entrelaçado para ser levado ao telespectador. Então, outro editor que a gente tem aqui é o Fernando Souza, eu vou falar com ele agora. E aí, Fernando? Opa, e aí? Vamos falar sobre a edição hoje? Opa, bora lá. Vamos lá. A gente usa aqui para editar o Premiere, né? Nós temos vários programas para editar do pacote Adobe, mas o que eu mais uso é o Premiere. E aí, o Premiere, eu estou editando aqui agora o Ler e Viver, que é um programa voltado para os artistas regionais aqui do nosso estado. E eu separei aqui, né, para a gente poder mostrar para vocês um dos recursos que é usado, né, às vezes. Por exemplo, essa imagem aqui ela está um pouco escura, né? E aqui você tem diversos recursos, né, para poder melhorar quando é o caso de melhora da imagem. Essa imagem que você pegou, ela veio mais escura. A gente teve um episódio que a gente falou sobre isso, como que os editores tem que resolver às vezes quando tá muito nublado, tá muito sol, tá estourando. Como que vai fazer com esse tempinho nublado hoje? Cara, o bom é que o calor assim deu uma trégua, né? Mas assim, por outro lado, a gente vai ter que esquentar essa fotografia lá na ilha. Isso é Apesar da gente usar muito preto e branco também. Isso é um truque da edição que a gente vai mostrar do próximo episódio, né? Isso é posso. Porque ela tá mais escura e aqui a gente deu um clareamento nela. Muda na hora. Na hora. Aí também teve a questão do áudio, por exemplo. Abrir aqui para o público, começou com a gente a começar a fazer. Você repara que o áudio está chiado. Então aí você também pode ir pelo Audition aqui, né, que é outro programa que a gente usa também para poder tentar estabilizar. Teve um outro programa do Ler e Viver que o áudio estava bem estourado. O rapaz tinha barba e ficava o microfone roçando na barba, então ficava um barulho de fundo. A gente, com esse programa aqui chamado Adobe Audition, a gente conseguiu, não perfeitamente, porque problema no áudio dificilmente você consegue deixar ele limpo, né? Com esse pacote aqui da Adobe. Mas a gente conseguiu melhorar assim uns 80%, 90% desse áudio que provavelmente estaria perdido se não fosse esse programa aqui. E o que mais que o editor consegue fazer para dar o toque pessoal dele ali pro programa? Falar, olha, esse aí foi o Fernando que editou, eu sei porque tem esse toque especial aqui. Eu acho que vai muito de sentir a vibe do programa, né? Então assim, como eu edito muitos programas de cultura, eu acho que, por exemplo, esse aqui me permite mais brincar teoricamente, assim, né? Jogar mais cores e tal, sair daquela coisa mais jornalística que uma TV aqui, por exemplo, uma casa de leis, consegue ter, né? Por trás das câmeras a gente também quer explicar os termos do jornalismo para quem assiste. O que é um sobe-som? Sobe-som é quando a gente escolhe um áudio, pode ser a trilha sonora, pode ser a fala de alguém, mas que não fique naquela locução de quem tá, a gente fala a voz de Deus, né? A locução em off. Você não vê quem está falando, mas alguém está narrando aquela reportagem ou aquela matéria ou um quadro ali dentro do programa. Então essa voz para e aí vem esse sobe-som, que é um respiro desse texto que está sendo falado. A gente cobre isso com a trilha, né? A gente fala, pô, aqui é legal fazer um sobe-som com a trilha, né? A trilha está dinâmica, está envolvente, ou está emocionante. Então dá esse sobe-som, então fica só a trilha ali, aquele momento. Aí depois o locutor volta a falar novamente, ou o repórter, né, volta a conduzir a matéria. E o sobe-som também pode ser uma fala que completa esse texto do repórter. Essa pista aqui é toda de áudio, daqui para baixo, tudo áudio, certo? Olha, nós temos trilha, temos o áudio de sobe-som e temos a locução. E tem passagens aqui
algumas vinhetas, ó, que tem os barulhos de efeitos também. Então você tem que colocar tudo numa equalização que vai modular o áudio, assim, para ficar um áudio dinâmico e todo mundo harmônico, exatamente. Todo mundo no mesmo volume, né? Não todo mundo na mesma frequência, que são coisas diferentes, mas pelo menos no mesmo volume, para ter uniformidade. Bem, esse foi só o começo, viu, gente? Porque quando a gente fala em edição de vídeo, a gente também está falando sobre a criação das vinhetas dos programas. Isso mesmo, Paulo. A vinheta é essa assinatura de cada programa. Podemos dizer assim que ela que vai dar a identidade para cada atração. Bem explicado. A vinheta é essa abertura do programa e ali a gente tenta passar uma ideia do que vai ser exibido para quem for assistir. E os nossos editores na TV Assembleia também participam desse processo de criação. É o chamado videografismo. Então já sabem, né? Bora conferir mais um detalhe da nossa produção. Como que você faz a vinheta de um programa novo? Primeiro eu tenho que criar a logo, que é a partir da logo que eu construo a vinheta. Quando, por exemplo, o Picarelli me pede uma vinheta, às vezes o programa não tem a logo, igual que foi com o do Kleber, do Barroco ao Barracão. Aí eu conversei com ele, o que é o programa? Do que vai falar? Porque eu tenho que pensar na fonte, eu tenho que pensar em textura, tenho que pensar numa imagem que remeta para o telespectador aquele nome do programa. E a partir disso eu vou criar uma vinheta que combine com a logo. Geralmente a logo vai animar, ela vai entrar, ela vai sair, ou ela vai pular, vai fazer alguma coisa. E eu tenho que pensar justo nesse conceito visual que é o programa. Por exemplo, esse aqui é um programa infantil chamado O Pulo da Onça. E a vinheta dele é um livro abrindo, porque é quase como se você estivesse contando uma história. E como ele é um programa infantil do nosso estado, ele remete muito isso. Tem ilustrações de uma artista aqui do estado, como a oncinha, como o tuiuiu. Tudo aqui, nessa vinheta, ela remete isso. Infantil, um conto e o nosso estado. Se for um programa mais jovem, por exemplo, a vinheta ela tem que ser mais animada, um ritmo mais acelerado, com cores mais vibrantes. Tudo depende do que você quer passar. Se for um programa mais sério, um programa, por exemplo, o Seu Ponto de Vista, que é um programa que retrata muito a parte do direito e tal, você percebe as cores escolhidas na vinheta são mais frias, são mais sóbrias. A vinheta ela traz todos aqueles elementos para poder lidar com esse programa, que é um programa de direito, que tem que... A pessoa que está assistindo, ela tem que bater o olho e ela fala, esse programa aí é mais sério, mais vou prestar atenção. Já vou prestar atenção de uma forma diferente. Agora um programa jovem, a pessoa já está preparada. Já tem uma música, uma trilha, já vai começando de tudo isso ajuda a compor, né, o programa. A tarja que vai embaixo, isso faz parte do videografismo também. E a tarja tem que combinar justamente com o perfil do programa, com a vinheta, com a arte escolhida. Até a narrativa de você editar, tem uma poética. A vida ela é meio linear, só que na edição você pode brincar com isso. Se você foca no olho de uma pessoa, quando ela tá falando, às vezes você quer que ela dê uma marejada no olho, aquilo já vai passar uma coisa diferente. Você foca na boca e aí na hora da edição você pega essas imagens que o cinegrafista fez, aqueles enquadramentos, e você brinca com isso, você pode passar um sentimento de tristeza, de alegria, de raiva. Se você acelera muitas imagens, você pode passar uma angústia. Tudo isso é o que você vai passar para aquela pessoa que está assistindo. Você vai prender ela na cadeira ou você vai fazer ela sair rapidão. No caso desse programa em específico, a gente abusa muito do chroma key, né? Então teve que pensar, como ele é todo gravado no pano verde, teve que pensar também no videografismo para a própria cena. Então a gente usou uma floresta, como é o pulo da onça, e se passa na floresta, teve que pensar na onça, nas pedras aqui. Aí depois a gente pensou na própria tarja que vai usar, aí você tem que pensar na iluminação. Como é um programa infantil, ele tem que ser uma coisa lúdica, didática. É isso aí, galera, já editamos muito por hoje. Esse foi o Por Trás das Câmeras e nós vamos ficando por aqui, preparando mais uma edição para vocês. E não se esqueçam, toda a nossa programação pode ser conferida novamente pelas mídias sociais do Legislativo. Estão passando aqui embaixo do vídeo, por coincidência, mais um trabalho dos editores que a gente falou hoje. TV Alemes, 20 anos, a TV da gente de MS.